mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E na alegria de estarmos aqui para compartilhar aquilo que o Senhor nosso Deus tem preparado para nós na noite de hoje. Eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia na carta universal, na Epístola Universal de Pedro. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. E hoje nós vamos falar sobre os dons de Deus, né? É uma dos temas mais especiais e particulares da igreja pentecostal. Falamos sobre os dons que nós recebemos da parte de Deus. Esse estudo faz parte da nossa série de estudos sobre discipulado e hoje nós vamos mergulhar um pouquinho a respeito dos dons. É impossível que a gente termine e fale tudo a respeito dos dons hoje, mas eu acredito que nós podemos dar uma boa base para a igreja do Senhor Jesus Cristo a respeito dos dons de Deus. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Quando querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que simples que Pedro fala para a gente. Servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu. Que dom que você tem recebido do Senhor para compartilhar? Onde é que você pode servir o seu irmão, as pessoas, naquilo que você tem recebido do Senhor? Qual que é o dom que você tem recebido? E aí ele fala de que maneira que você vai servir. Ele dá um paradigma, um parâmetro de serviço. Como bons despenseiros. O despenseiro é aquele que tem acesso à dispensa. A dispensa é o lugar onde está se guardado o mantimento, onde está guardado o mantimento. Então o bom despenseiro é aquele que sabe usar com sabedoria, com conhecimento e com generosidade aquilo que está guardado na dispensa de Deus para oferecer aos homens. E olha, qual dispensa é essa? É a dispensa da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme. Ela não é formada de um aspecto apenas específico. Ela tem multiformes, né? E nós precisamos ser dispenseiros da multiforme graça de Deus, da graça de Deus de favor imerecido. A nossa introdução vai dizer o seguinte: Deus sabe que viver no mundo é extremamente difícil e por nossas próprias forças nunca conseguiríamos vencer. Você acha que Deus não sabe que a sua vida é difícil? Você acha que Deus não sabe que as coisas que você passa é complicada, né? Deus sabe que a vida é difícil, Deus sabe que as situações são complicadas. Ainda que nós vivamos em um conforto muito grande hoje, as nossas emoções, a maneira como nós pensamos, o nosso desconforto espiritual é o mesmo. É o mesmo em qualquer fase da humanidade. Não pasme o Senhor. É aí que está a grande falha, né, da sociedade como completo. Principalmente para os jovens agora, né? A sociedade hoje é muito melhor do que era 40 anos atrás, concorda? Conforto, acesso, o mundo todo. Nenhum lugar no mundo piorou a sua qualidade social. Não falo na social no sentido de cultura, no sentido de liberdades, né? Tem lugares no mundo que a liberdade foi muito cerceada nos últimos 40 anos. Mas eu digo, acesso a conforto nos últimos 40 anos, em qualquer lugar do mundo, melhorou. Acesso à saúde, acesso à água potável, melhorou. Ainda que tenha lugares hoje que são absolutamente precários, tem, mas acesso melhorou. Mas mesmo que vamos esquecer um pouquinho esses lugares extremamente precários, vamos pensar um pouquinho na nossa condição. Nós vivemos bem? Meu amigo, nós vivemos melhor que o César na época de Roma. Nós temos melhores confortos que o César tinha na época de Roma. O César era cercado de ouro, o César era cercado de pessoas ali, mas o nosso acesso a conforto, muito maior. O César não tinha acesso ao carro que você tem.
Ele não conseguia se locomover as distâncias que você se locomove com o conforto que você tem. Ele não conseguia ter acesso à qualidade de comida e de água que você tem. Fora conhecimento, né? Se diz hoje que uma criança de 11 anos de idade tem o mesmo acesso de informação que o César tinha. Olha só, uma criança de 11 anos de idade conhecer mais as coisas do mundo do que o imperador romano. E a condição do homem? Como é que está? Talvez pior em algum sentido. Nunca se houve uma sociedade tão depressiva, nunca se houve uma sociedade tão pessimista quanto ao futuro. Todo dia que a gente acorda, a gente liga a notícia, o mundo está terminando hoje, amanhã, no máximo semana que vem. As propostas são uma pior do que a outra sobre o futuro das nações, sobre o futuro do mundo. Deus sabe que é difícil viver. E é nessa hora que para mim abre na minha memória uma passagem bíblica que eu gosto muito, e gosto muito de pregar a respeito dela, a respeito de Axa, que estava indo morar em Negueve porque tinha casado com Otiniel. Capítulo 15 do livro de Juízes, e capítulo 15 do livro de Josué e o capítulo 1 do livro de Juízes. A mesma história está registrada. E ela está indo para lá e ela fala assim para o pai: pai, a terra que o Senhor nos deu é uma terra seca. Dificuldade. Difícil. É difícil lidar com você mesmo. Tem dia que você olha para o espelho e fala assim: eu não me aguento. Quem que é essa pessoa? Eu não aguento você. Você olha para o espelho e fala assim: eu não aguento você. Você é uma pessoa difícil de lidar. Quem te aguenta, cara? Você não se aguenta. Como é que faz? Como é que a gente sai dessa, né? É por isso que o Senhor colocou à nossa disposição qualidades que podemos desenvolver para vivermos melhor e sermos mais felizes, bem como dons que nos capacitam em ser instrumentos de Deus no seu reino. Em sua sabedoria plena, completa, conhecimento de todas as coisas, Deus sabia que teria que dar capacitação especial para que nós pudéssemos ajudar os outros. Mas Deus é tão extraordinário que não reservou essa capacitação a algum somente de um grupo específico, mas colocou os seus dons à disposição de qualquer pessoa que queira ser usada por Ele para abençoar e ser abençoada. Entender essa dinâmica e viver essa realidade é uma das maiores alegrias que um ser humano pode desfrutar, mesmo diante de desafios, na verdade, especialmente diante dos desafios. Capítulo 1, versículo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Do diário de bordo da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, não interessa o que você faça. Vai ter dia de luta, vai ter dia de dificuldade, vai ter dia de alegria, vai ter dia de felicidade. Não interessa. E você não vai escolher o dia que vai ser um e o outro. Você pode até programar para o dia. Quantas pessoas não programaram o dia do casamento para ser um dia feliz e foi um dia de desastre? Quantas pessoas não estavam vivendo um desastre no meio de uma enfermidade, no meio de um problema, e foram surpresos pela alegria por causa de um diagnóstico positivo? Você não escolhe. Você está à mercê das coisas. É verdade ou não é? Você está à mercê das situações da vida. Não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vos darei poder. Eu vou dar para vocês poder ou virtude, para que vocês sejam as minhas testemunhas nos lugares por onde vocês passarem, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por onde vocês passar, vocês vão ser minhas testemunhas. O que ele quer dizer com isso? Os problemas são prementes da vida humana, mas você vai ter poder para ser testemunha. Mas você vai ter poder para ser como a sarça ardendo no deserto. Ela queima, como qualquer outro galho no meio do deserto, mas não se consome. Mas não se definha, porque Deus deu para você e para mim poder. Se nessa noite eu queria que você saísse daqui com conhecimento
Se nessa noite eu pudesse colocar um conhecimento no seu coração e uma certeza no seu coração, é que Deus trabalha em seu favor para lhe capacitar para viver nessa vida. Deus quer que você viva bem e que você seja uma pessoa cheia de poder de Deus para andar nessa terra. Deus não quer que você ande com a cabeça baixa. Deus não quer que você ande dependendo do dólar. Deus não quer que você ande dependendo das autoridades. Deus não quer que você ande dependendo de um sacerdote. Deus não quer que você ande dependendo de uma circunstância. Deus quer que você dependa dele. Para depender dele, ele te deu poder. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente pode parar aí para hoje a gente dar uma olhadinha é o que são dons. É importante aqui fazer algumas definições de expressões que geralmente se cruzam e causam até um pouco de confusão. Os dons são habilidades. A habilidade é o desempenho eficiente de alguma atividade em função do aprendizado e do treinamento. Ok? É a habilidade e o desenvolvimento eficiente de alguma atividade em função do treinamento. Alguém disse que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Pode ser em qualquer área da vida, desde a habilidade para falar, como para as artes ou para o trabalho manual. O exemplo bíblico está, por exemplo, aí em 1 Crônicas capítulo 15, 22. Que Ananias, chefe dos levitas, músicos, tinha encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso, ele tinha habilidade. Eu, por exemplo, desenvolvi a habilidade de falar em público. Não é um problema para mim falar em público em qualquer circunstância. Falar em público não é um problema. Você desenvolve essa habilidade de falar em público. Eu não me sinto acuado ou, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Como é que eu vou descrever isso? É uma habilidade, você desenvolve, você vai usando ela, né? Quantas pessoas, por exemplo, quando eu cheguei aqui, quando nós começamos a trabalhar juntos, desde quando eu cheguei, a pessoa tinha maior dificuldade para falar em público. Hoje dá aula, né? Hoje se desenvolve dando aula, falando com as pessoas, né? Você desenvolve. Até mesmo dons espirituais, não no sentido dos dons espirituais, mas no sentido de disciplinas espirituais. Você desenvolve isso com habilidade. Orar. Né? Ouvi há pouco tempo atrás de uma das nossas irmãs. Olha, tenho orado mais. Tenho percebido que a minha palavra de oração muda. São habilidades que a gente vai desenvolvendo. A habilidade, por exemplo, de lidar com problemas. Você vai desenvolvendo a habilidade. Né? Por exemplo, tem problemas que, principalmente no casamento, você vai desenvolvendo habilidades, não é verdade? Quantas discussões que você não entra mais? Eu não vou começar a discussão por causa disso. Uma habilidade de lidar com situações de dificuldade. Na escola, então, não é assim que a gente desenvolve habilidade? Né? Ou você nasceu sabendo jogar bola? Você foi desenvolvendo a sua habilidade, não foi? Foi desenvolvendo a sua maneira de se colocar. Eu vejo as crianças, por exemplo, nas artes marciais que eles têm feito. Você vai vendo as crianças desenvolvendo a habilidade. Vai ficando melhor, vai entendendo uma coisa, uma outra. E assim você vai desenvolvendo. Então, as habilidades são desenvolvidas. Já os talentos são diferentes. Né? O que são os talentos? São inclinações naturais para determinadas atividades. Qualquer pessoa pode aprender música, por exemplo, mas há pessoas que têm uma enorme facilidade de música e podem escrever pautas musicais ou trocar vários diferentes instrumentos sem nenhum tipo de dificuldade. O mesmo sucede com idiomas, história, administração. Os talentos são habilidades naturais que a pessoa recebe de Deus quando nasce. Olha só que interessante. Uma habilidade você desenvolve, mas um talento é uma coisa natural sua. Então você pode gerar uma habilidade em cima de um talento. Mas você pode gerar uma habilidade sem falta de talento nenhuma, com falta de talento completo em cima daquilo. Ou um talento pequeno, né? Por exemplo, eu vejo, tem um grande jogador de futebol na Europa, que ele falava que o fato dele jogar bem em futebol era por conta que ele treinava muito. Não era um talento simplesmente. Era uma habilidade desenvolvida. Ele treinava aquilo muito. Assim, por exemplo, como tem pessoas que você chega lá e você começa a ensinar música para ela, ela senta e... Nossa, parece que não é problema nenhum. Ela tem facilidade para gerar aquela habilidade porque ela tem talento. Mas tem pessoas que vão gerar a sua habilidade depois de muito mais tempo porque elas não têm talento para aquilo, mas elas buscam por aquilo, elas estudam aquilo e desenvolvem aquele talento em nome de Jesus, né? Que nem a nossa pequenininha, ela tem talento para chamar a atenção, né? Não é uma habilidade, né? É um talento que ela tem, né?
E aí você tem as virtudes. As virtudes são qualidades desenvolvidas, não habilidades. Essas qualidades são desenvolvidas ao ponto de se tornarem hábitos permanentes. Depois que você tem uma habilidade, você junta ela com talento, aquilo vira uma virtude, é uma coisa agora que faz parte de você, né? No aspecto que podemos chamar de virtudes, de bons hábitos que permanecem, são qualidades. É assim, por exemplo, que melhoramos o nosso caráter e desenvolvemos boas qualidades de caráter. Essa semana eu falava isso com alguém a respeito dessas habilidades que nós desenvolvemos no nosso caráter. Eu, por exemplo, eu sei traços da minha personalidade que não fazem bem para um bom caráter. Então você trabalha em cima disso, com habilidade. Você desenvolve uma habilidade em cima desse traço da sua personalidade para que ele seja substituído por uma virtude, por um bom traço da sua personalidade. E aí você muda quem você é. E isso se chama caráter. Porque o maior engano que te disseram é que você precisa terminar a sua vida do jeito que você é. Ah, eu sou assim, mas não te incomoda ser assim? Né? Eu estou falando dos seus traços ruins, eu não estou falando daquilo que você é como pessoa, do fato dessa maneira amistosa que você tem, ou dessas características que você tem que faz para você, essa personalidade que as pessoas são atraídas por você, ou que abençoa as outras pessoas, não. Eu estou dizendo dos traços da sua personalidade que lhe causam problemas. É desses. Né? Você não precisa ser assim pro resto da sua vida. Você pode trabalhar neles. Para algumas pessoas, mudar essa personalidade vai ser muito fácil. Para outras, elas vão gastar a vida inteira lutando contra isso. E elas, eventualmente, vão vencer isso por conta do cansaço de continuar fazendo o contrário. Né? Ou então, pelo fato de que ela realmente vai desenvolver uma habilidade por cima desse traço de caráter que vai se tornar uma virtude. Quantas vezes eu, por exemplo, algum tempo atrás, fiz um estudo a respeito da minha personalidade, e o fulano falou para mim, olha, você tem um traço de personalidade que chama ideation. Falei, que raio que é isso, né? Ele falou assim, isso aí é porque você tem muita ideia na sua cabeça. E toda ideia que vem na sua cabeça você quer comunicar. E você passa muito problema por isso, porque tem lugar que você não pode comunicar a sua ideia, porque não faz parte da sua competência comunicar, e você comunica a sua ideia porque você acha ela muito legal e você passa por problema. Eu falei, uau! Ainda que é verdade? Quantas vezes eu já passei por problema por causa disso? Não era minha vez de falar. Não era nem meu lugar de falar. E aí eu vou lá, levo uma mãozinha levantada, ei, tem uma ideia. Não é para você falar. Mas poxa, isso é tão bom, você vai ajudar as pessoas. Será? Será que você vai ajudar? Será mesmo que você vai ajudar? Tudo que você tem na sua cabeça é bom e faz parte do... Não, muitas vezes não. Ou às vezes não é o seu lugar de dizer aquilo. Né? Até as decisões para tomar. As crianças, por exemplo, não são chave nisso aí. Quantas vezes eu estou conversando com a Ana e as crianças vêm e dão uma opinião a respeito do assunto que não tem nada a ver com o cerne da discussão. E aí você fala assim, mas a criança está se expressando. Mas isso pode ser um traço de personalidade que amanhã pode dar problema. Para ela, inclusive. Falar no lugar onde ela não deve. Falar o que não deve. Falar no momento que não deve. Nem todo momento é momento de falar. E a pessoa mostrou esse traço em mim. E ela me ensinou como é que eu fico quieto. Como é que faz para você ficar quieto quando você tem esse impulso? E aí você trabalha no seu caráter. A sua maneira de lidar com as pessoas, a sua maneira de ouvir as pessoas, isso tudo você treina. Ai, pastor, então você vai ser falso? Não, muito pelo contrário, você nunca vai ser tão sincero. Lembra que a sinceridade e a espontaneidade são diferentes? A sua sinceridade não é fazer o bem. A sua sinceridade não é fazer com que as pessoas cresçam. A sua sinceridade não é servir o seu próximo. A sua sinceridade não é querer que enquanto você faz isso você vai bem. Então você precisa trabalhar para que quando você estiver nesse serviço de fazer bem as pessoas, você seja o quê? Bem sucedido. E tem traços em você que te atrapalham. Agora, o que isso tem a ver com o dom de Deus? O dom, por exemplo, vem da palavra no grego carisma, que significa graça, dádiva ou favor. O dom é um presente que você recebe de Deus para te ajudar e ser bem sucedido
naquilo que você faz. O dom não é alguma coisa que você desenvolve. O dom não é uma habilidade inata que você... O dom não é algo que você desenvolve com a sua habilidade. O dom não é um talento que você tem. O dom não é nem mesmo uma virtude que você desenvolveu. O dom é um presente de Deus. É o que Deus te dá. É algo que Deus coloca na sua vida, né? Os dons são capacitações dadas através da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida do crente para edificação pessoal, para a edificação da igreja de Cristo e também como um sinal de alcançar os perdidos. Então o dom ele serve para melhorar quem você é como crente, as línguas estranhas, por exemplo, que Deus te dá, para que o Espírito Santo de Deus interceda através de você, para que ele fale a Deus aquilo que convém e concerne a sua vida, né? Quando você não consegue falar. Ah, pastor, então quando a gente não tem o batismo com o Espírito Santo, isso não acontece? Tem, até com gemidos inexprimíveis, diz que o Espírito Santo fala conosco. Não é só quando você fala em língua estranha. Mas quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo, diz a palavra de Deus. Os dons de Deus são para edificação nossa. Mas depois da edificação nossa, é edificação da igreja. Quantas vezes eu não fui abençoado por alguns dos irmãos aqui, por causa dos dons que Deus deu aos irmãos. De vez em quando eu recebo uma ligação de alguns irmãos aqui da igreja e falo assim: pastor, tive uma visão, Deus me mostrou alguma coisa sobre a nossa igreja. E aquilo edifica a igreja. Quantas vezes eu não sou edificado pelo dom que os nossos irmãos têm no momento do louvor? Quantas vezes eu não sou edificado pelo dom da palavra, dos pregadores que passam pelo nosso púlpito? Edificação da igreja. Não é porque quem prega não prega para si, prega para as pessoas que estão ouvindo. Primeiro ele come da palavra, isso é verdade. Mas o trabalho dele enquanto ele prega é edificar a igreja, não a si mesmo. Ele já passou pela edificação quando ele estudou. Quando entrega uma mensagem, não é edificação própria. Ah, eu entreguei uma mensagem. Não. É edificação da igreja. A igreja vai ser abençoada. E a maioria das vezes que eu ouço das visões que os irmãos recebem aqui, sempre tem a ver com a igreja. Edificação da igreja. São dons de Deus para que a igreja seja abençoada, né? E também como um sinal para o perdido. E aqui que está o ponto-chave nosso hoje. Nós precisamos começar a ser mais ousados, hein? Ah, sim, senhores. Nós precisamos começar a ser mais ousados na presença de Deus. Alguns dias atrás alguém me abraçou, porque a esposa, por quem nós oramos, recebeu um diagnóstico negativo depois da sua cirurgia para o câncer. E no momento que ele recebeu a notícia, que eu estava ali no lugar onde ele estava, eu fiquei muito feliz, porque eu fui uma das primeiras pessoas que ele abraçou. Eu orei. Nós precisamos ter ousadia para orar, para repreender, para dizer para a pessoa: olha, essa situação sua tem solução. Ai, pastor, mas eu não senti. Mas Deus é poderoso para ter solução na questão ou não é? Seu joelho e a sua intercessão diante de Deus move o céu e a terra ou não move? Então haja com ousadia, porque no meio da sua ousadia Deus vai te usar com dons. Deus vai te dar dons. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e vai curar em nome de Jesus. Deus já fez isso nesse lugar e eu continuo batendo nessa tecla enquanto Deus me der voz e me permitir estar nesse púlpito aqui sob a orientação do Ministério do Belém, do nosso pastor. Eu vou continuar dizendo a mesma coisa nesse lugar. Esse lugar é um lugar de salvação, de bênção, de transformação, de redenção, e muitas pessoas vão ser salvas através da pregação da mensagem do Evangelho nesse púlpito, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Isso é dom de Deus, edificação para a igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Os dons são manifestações sobrenaturais e não naturais. Eles não são aprimoramentos do que já existe, como se disséssemos uma palavra de sabedoria e fosse apenas mais sabedoria. Os dons são, pelo contrário, capacitações que vêm de Deus, além do humano, mesmo quando operam através dos canais humanos, né? Isso acontece muitas vezes no trabalho ministerial. Quantas vezes Deus não revela para você o que está acontecendo com uma família, o que está passando em uma casa? E aí a pessoa fala assim: pastor, estava acontecendo isso. Aí você fala assim: eu sabia. Porque Deus tinha mostrado. São capacitações de Deus para mostrar isso. São coisas que Deus mostra, né? Através de dons, de visões, de sonhos, e principalmente através da manifestação do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas.
Estamos tratando de dons divinos, ainda que dons como sendo dádivas possam ser dados também pelos seres humanos, outros seres humanos, porém estes não são e nem podem se comparar aos dons dados por Deus. A Bíblia nos mostra a procedência dos dons. Olha lá, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom que vem da parte de Deus vem com um propósito positivo. Ainda que a pessoa depois, mais para frente, use o dom para o benefício próprio. O motivo de Deus, a motivação de Deus é a edificação da igreja. É bênção para a igreja, né? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o propósito dos dons, a função dos dons. Os dons divinos são dados para que possamos ser úteis a Deus, a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Os dons não são dados para fazer alguém melhor que os outros, mas para ser útil e servir, e daí vem a expressão servo, é alguém que é útil. Nós estávamos tentando alugar um novo lugar, e a gente estava conversando com uma igreja batista ali, bem próximo de onde a gente estava congregando, ali na Sepúlveda antes. E um dos motivos pelos quais nós não conseguimos entrar naquele lugar é porque uma comissão de pastores veio falar comigo e veio dizer que a igreja pentecostal, ela faz diferença de valores porque ela coloca pessoas que têm dons em uma categoria diferente da dos outros. Se existe, com bem grandão, existe uma categoria de valor para quem tem dom e para quem não tem dom, é aquele que tem dom está mais para baixo daquele que não tem dom. Porque aquele que tem dom da parte de Deus está na obrigação do serviço. A igreja é o contrário. A igreja não é uma pirâmide para cima, é uma pirâmide para baixo. Aquele com maior responsabilidade é o servo de todos. Se Deus te deu um dom, é para servir. Eles acham que isso é para fazer dois tipos de crente, e o crente que tem dom é mais importante, ou é mais ovacionado pelo... Não, é o contrário. Quem tem dons desce para servir. Se Deus te chamou, é para servir. Não é para alguém bater palma para você e falar assim: rapaz, como você prega, meu amigo, você prega que é uma mesa. Olha, a palavra me edificou. Se a palavra te edificou, glória a Deus, significa que você, carteiro, entregou sua carta. Eu não vou lá pro carteiro e falo assim: rapaz, como você coloca as cartas aí na caixinha, uau, e o carteiro fica, não, fez o serviço dele. Ele entregou a carta. Nós, como dispenseiros dos mistérios de Deus, precisamos entregar aquilo que nos deu Deus para fazer aos homens em nome de Jesus. A manifestação dos dons. As manifestações dos dons espirituais, como vemos mais à frente, sempre acontecem por propósito de Deus, seja por uma necessidade humana ou pelo curso dos planos de Deus. Ou seja, Deus se manifesta pela necessidade humana, mas também pelo curso do seu propósito. E as duas coisas são verdades e muitas vezes simultâneas. A necessidade humana está dentro do plano de Deus para manifestar a sua glória. Por que esse homem é cego, Jesus? Quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele, nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. A necessidade era do homem, ele era cego, mas a manifestação era da glória de Deus, né? Ou seja, quando há uma necessidade real, Deus pode supri-la através de alguém que ele concedeu um dom que atenda àquela necessidade. E aí a gente vem para a classificação dos dons. Para entender bem com os dons espirituais, é muito importante entender como eles estão classificados. Encontramos 3 categorias de dons na palavra de Deus. Primeiro é o domata, é o plural de doma, que significa também dádiva, presente. São os dons individuais da liderança maior da igreja que operam na administração geral ou na administração eclesiástica. São os dons que têm a ver com a chamada ministerial e aparecem lá em Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu aqui são os domatas, né? Para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores.
A palavra de Deus ensina que esses dons são para equipar e aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, os dons do ministério não são, mais uma vez, para manifestar ou para separar pessoas de maneira especial, ou para deixar aquelas pessoas como especial dentro do corpo. Os dons ministeriais são para que esses irmãos, pastores, doutores, profetas, apóstolos, evangelistas, eles sejam usados para o aperfeiçoamento da igreja, para a obra do ministério. Entende? O trabalho deles é edificar o corpo, cada um na sua função. O mestre ensinando, o doutor entendendo aquilo que a palavra diz, né? O profeta dizendo aquilo que vem da parte de Deus, o evangelista alcançando os perdidos para Cristo, o pastor cuidando do rebanho e o apóstolo fazendo tudo isso um pouquinho. O dom apostólico é o dom daqueles homens de Deus que abriam igreja. Eles tinham que ser doutor, mestre, profeta, pastor, evangelista, tudo ao mesmo tempo. O dom apostólico é o único que toca todos os dons. Isso é importante você saber, porque quando você vê na igreja e você vê a pessoa trabalhando em uma função, antes dele estar trabalhando naquela função, oficiando naquela função, precisa haver evidências de que ele recebeu o dom da parte de Deus. Deus chama pastores, doutores, evangelistas, apóstolos, Deus chama. Mas quem reconhece é a igreja. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Não confunda o dom apostólico com o título de apóstolo. São duas coisas completamente diferentes. Ok? Nós entendemos pela palavra de Deus que hoje não existe ninguém mais que possa levar o título de apóstolo. Por quê? Porque para você ser apóstolo dentro daquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus demonstra, você precisava ter visto o Senhor Jesus Cristo em vida. Porque os apóstolos foram enviados diretamente para o Senhor Jesus Cristo. É por isso, inclusive, que o apóstolo Paulo teve que lutar e teve que defender o seu apostolado. Porque ele viu a Jesus depois da ressurreição, muitos anos depois da ressurreição. E ele foi enviado por Jesus, mas não no mesmo período que os discípulos. Então alguns, inclusive da classe dos discípulos, isso aqui é um pouquinho de história da igreja, tá? Eles recusaram o apostolado de Paulo, e Paulo teve que defender o seu apostolado, porque ele cabia na categoria. Ele viu Jesus em vida, e ele foi enviado por Jesus, né? Agora, nós estamos aqui também enviados pelo Senhor Jesus Cristo, mas diferente. Através da igreja, pelo Espírito de Deus, mas não diretamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós somos enviados através do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de Deus. Lembra que lá na frente, para aquela campanha missionária, apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho do ministério, quem falou? O Espírito. Barnabé foi apóstolo? Não. Lembra disso? Barnabé não foi apóstolo, não foi contado com os apóstolos, né? Por quê? Porque ele foi enviado pelo Espírito e não diretamente por Jesus, como foi o próprio Paulo. Então essas questões fazem a gente entender que o dom apostólico ele continua, mas o escritório de apóstolo, o nome de apóstolo, né? O título de apóstolo na verdade não, mas o escritório apostólico continua. Nesse sentido, hoje ainda Deus continua levantando apóstolos. Pessoas que são enviadas por Deus para abrir igreja, para evangelizar lugares afastados, para edificar lugares afastados que nunca foram evangelizados. Apóstolos do século 21, mas eles não levam o nome de apóstolo. Isso é importante porque você vê muito hoje na televisão. Apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano. Irmão, complicado isso aí, né? Isso não é bíblico, tá? E o propósito também do apóstolo é a edificação do corpo. É a edificação do corpo de Cristo, não a edificação do seu próprio corpo, né? A maioria do pessoal que leva o nome de apóstolo parece que está edificando a si mesmo, né? Vamos lá. São dons específicos para servir a igreja do Senhor. As qualificações de uma pessoa chamada por Deus a exercer o dom ministerial domada estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher,
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha as funções, as necessidades daquele que tem o dom de governo na igreja, dom ministerial na igreja. Precisa ser alguém que realmente anda direito. Não pode ser alguém que anda torto. Não pode ser alguém que fala mal de outro pastor. Não pode ser alguém que anda tropeçando nas palavras. Não pode ser alguém que anda dividindo igreja. Não pode ser alguém que anda mentindo sobre a sua chamada. Não pode ser alguém que anda duvidoso sobre a real intenção dele. Tem que ser crente. Tem que ser crente. E a sua vida tem que demonstrar essa verdade, né? E essa verdade, ela tem, muitas das vezes, vai encontrar aquilo que as pessoas até bem desejam do pastor. Desejam do obreiro, né? Tem gente que gosta que o obreiro... As qualificações têm a ver com exigências espirituais. Ser nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Exigências emocionais. Ter um perfil psicológico equilibrado. Exigências morais. Necessidade de pureza moral. Exigências sociais. Lidar com todas as classes sociais. Tem que ser uma pessoa que sabe falar com todo mundo, né? Exigências intelectuais. Conhecimento para o crescimento pessoal e da igreja. Ser uma pessoa que ama estudar a palavra de Deus, que ama conhecer as coisas de Deus, né? Não que fica entregando palavra emocional para todo mundo. Conhecer Bíblia, tem que saber Bíblia, né? Carismata, ou carismes, que é o plural de carisma, né? Que está aí no grego aí também, ó. Carisma, às vezes a gente fala que é charisma, mas não é charisma, não é CH de carisma, é carisma, né? Tem é o xi. Dons ou capacitação, ou ainda pode ser extraordinário dado pelo Espírito Santo. Carisma vem de caris, vem do grego que quer dizer graça, favor ou boa vontade. Há ainda outra palavra grega que também expressa, que é o dom, que é dorian, que quer dizer dádiva ou presente de Deus para o homem. Refere-se aos dons para o serviço que prestamos ao corpo de Cristo. Esses são os dons conhecidos como dons pessoais, individuais, permanentes, também conhecidos como dons de mordomia. A mordomia dos dons ou dons de serviço para o exercício de uma função do corpo de Cristo. Então, primeiros dons ministeriais, e agora os dons de serviço. Os dons ministério significa serviço também. Mas o dom de serviço, nesse caso do ministério, significa os dons de governo que a gente chama. Que é a pessoa que governa sobre aquele assunto. É a pessoa que tem a liderança sobre aquele assunto. Agora, nos dons de serviço, nem sempre a pessoa é o líder naquele assunto, né? Mas ela foi chamada por Deus para servir naquele assunto debaixo da liderança ministerial, ok? Lá, Romanos capítulo 12. De modo tendo diferentes dons, segundo aquilo que a graça nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Irmão, para profetizar tem que ter fé, viu? Tem que crer no que está falando, né? Se é ministério, seja em ministrar. Se é servir, seja no serviço. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Se a pessoa estava servindo no ensino de alguma coisa, acompanhando alguém ensinando, tem que ter dedicação em ensinar. Se que o exorta, que use esse dom em exortar. Exortar aqui é aquele que anima, aquele que levanta, né? Tem muita gente que precisa desenvolver o dom de exortar, né? Ele precisa fazer isso de maneira alegre, feliz. Se é o que reparte, que faz isso com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita a misericórdia, com alegria. Então a profecia, né? Falar no lugar de alguém, a capacidade dada por Deus para falar diretamente da parte de Deus aos homens, edificando, exortando e consolando. Ministério,
que é a diaconia, né? São aquelas pessoas especialmente capacitadas por Deus para servirem na casa de Deus o serviço diaconal, serviço de atendimento pessoal, a ordem da casa de Deus. Tem gente, irmão, que é especialista nisso. Tudo que ela pega para fazer, tudo que ele pega para fazer, faz com dedicação. É um dom de ministério, de serviço, né? Aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos irmãos que nos ajudam com a mesa da Santa Ceia. Isso é um dom ministerial, é um dom de serviço, né? No final do culto, os irmãos que tenham cuidado com a gente de desmontar as coisas, que tenham cuidado de chegar cedo e deixar que a coisa esteja preparada, né? Quando a gente tem Santa Ceia aqui, os nossos diáconos de Garden Grove chegam aqui, esse pastor que está precisando, é um dom de serviço, quer servir. Agora faz isso antes de ser destacado, e só é destacado porque faz isso, né? Exortar, do grego parakletos, aquele que está do lado para ajudar, consolar, fortalecer e defender. Quantas pessoas são usadas dessa maneira, né? Para exortar. Tem gente que também é usado para desexortar, né? Se tem uma pessoa passando por um problema, ela vai lá e ajuda com a pessoa a achar defeito nos outros, falar mal dos outros, né? Especialista nisso. Mas Deus nos fala que o dom espiritual, ele não é esse de facção, de juntar para falar mal. É na verdade de trazer a parte para edificar e falar bem. Aquele que exorta, ele mostra aquilo que Deus está fazendo. Aquele que exorta mostra o bem, né? A pessoa vem, está triste com alguém, fala para você, olha, eu estou triste com fulano de tal, porque está acontecendo isso e isso. Você fala, é verdade, a pessoa é assim mesmo. Inclusive comigo também, aí junta os dois. Né? O que exorta não é assim não. O que exorta fala assim, meu amigo, será que a gente entendeu mesmo o nosso irmão? Eu acho que é a personalidade dele que é assim, eu acho que isso é uma questão da sua percepção. Olha, eu tenho experiência com ele, eu já vi algumas vezes, talvez você tenha até experiência com a mesma coisa que a pessoa passou, mas você exorta, você anima, você alegra. Você não dá paulada final na cabeça, você levanta, você ajuda, né? Isso é dom de Deus, isso é uma capacitação do Senhor. Se Deus colocou pessoas na sua vida que vem, às vezes você é uma pessoa que às vezes recebe muita gente. Tinha uma moça na nossa igreja que eu falava assim, meu amigo, você só junta os underdogs em volta de você, né? Todo mundo desgostoso da vida se ajuntava com ela. Eu falei assim, Deus está levantando você para ser uma pessoa que exorta. Colocar debaixo da asa e levantar a pessoa. E ajudar a pessoa, e empurrar ela para que ela volte a voar de novo. Esse é o dom da exortação, né? E vem da parte de Deus, tá? Ah, pastor, mas o senhor está falando isso que vem da parte de Deus, como é que faz? Peça em oração. Vai pedir para Deus. Fala, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa que exorta, me dá um dom da tua parte de exortar. Me ensina, me dá o dom disso, faz descer em mim isso. Vem para o culto domingo agora, próximo, e pede para Deus. Vem aqui para o altar do Senhor e começa a pedir dom. Vem aqui, se ajoelhe diante do altar e começa a pedir dom para Deus. Faça isso. É assim que a gente recebe. Não foi assim que Axa recebeu do seu pai? Não foi pedir um dom para Deus? Pai, olha, o Senhor mandou uma terra seca, me manda pelo menos uma fonte de água. E o pai deu, não deu? Jesus falou assim, se um filho pedir um pão, o pai não dá uma pedra. Se ele pedir alguma outra coisa, o pai não dá uma serpente. Se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará dons, ou o Espírito Santo àquele que vos pedirem. Deus tem o Espírito Santo para nos dar, né? O dom de repartir, do grego metatidome, que significa doar, compartilhar e investir, é a capacidade dada por Deus para saber administrar bem as próprias finanças e contribuir com a obra de Deus. Tem gente que é especialista em repartir. Ele é dadivoso, ele vê uma necessidade, ele é que é o primeiro a participar. E isso não é gente que tem dinheiro, não. Nem sempre é gente que tem dinheiro. Você fica surpreso com as pessoas que são querendo as primeiras a participar. Quantas vezes, quando a gente teve oferta, às vezes eu fiquei encarregado de receber alguma oferta por conta de obreiro, aquele obreiro mais simples era o primeiro a trazer, e trazia lá $10. Repartir, isso é um dom de Deus. Isso vai contra a avareza do homem. O homem olha e fala assim, não, eu vou até aqui é outra coisa, eu já não... Repartir. Fazer isso com liberalidade. Querer compartilhar, querer participar. Presidir, né? Do grego proisteme, que significa ficar em pé na frente. É a capacidade dada por Deus para liderar e ajudar atividades do corpo de Cristo.
Pessoas que são separadas por Deus para liderar. Eu, por exemplo, entendo, né, que o nosso pastor Joel, é uma pessoa que Deus deu o dom de presidir. Sabe fazer isso com cuidado. Ele sabe dar oportunidade para o jovem, mas ele não despreza a experiência do mais antigo. E quantas vezes eu vejo isso acontecendo com uma extrema sabedoria. Extrema sabedoria, porque vem da parte de Deus. E aí você faz com que a unidade do corpo aconteça. Porque qual foi o problema de Roboão? Você lembra? Ele, como rei, ele dividiu o povo. Porque ele ignorou os mais velhos e deu ouvido aos seus amigos mais novos. Mas se ele fosse uma pessoa sábia e tivesse o dom de presidir, que ele não tinha, ele tinha feito o quê? Feito uma aliança entre os dois. Entre as duas categorias. Ele fez uma diferença, excluiu um e quis o outro e quase perdeu todo mundo. Só ficou com uma tribo com ele, por causa da misericórdia de Deus, porque Deus tinha plano. Então presidir é uma necessidade, principalmente você quando está trabalhando num papel de liderança, você precisa de pedir para Deus graça para presidir, né? Mas sabendo que tem pessoas que têm dom para isso. E Deus capacita como dom. A misericórdia e compaixão, do grego eleus, é a capacidade dada por Deus para compaixão dos fracos e necessitados. Sua particularidade é que este dom revela o caráter de Deus. Deus é misericordioso e nós, como seus filhos, também devemos ter. Dom da misericórdia. É aquela pessoa que chega para a gente e fala assim: pastor, fulano de tal, pastor, precisa de ajudar. Mas ele é o primeiro a ajudar também, né? Porque tem gente que fala assim: pastor, precisa de ajudar, e não vai... Pastor, precisa de ajudar, e ela está lá. É aquela que fala: pastor, trouxe esse irmão aqui, estava com uma necessidade muito grande, pastor, né? É o dom da misericórdia, da compaixão. É aquele que se doa para as pessoas. Ele se doa para ajudar. É um dom de misericórdia, né? Eu acredito que quem tinha esse dom aqui muito é a irmã Wanda, esposa do pastor José Wellington, que passou para o Senhor alguns anos atrás. Toda vez que tinha uma enchente em qualquer lugar do país, mas em 2 dias já tinha uma carreta parada na frente do Belém, trazendo mantimento de todo lugar, e ela mandava o mantimento e ligava para os pastores da congregação e tal. Dom de misericórdia. Não pode fazer com que ninguém passe necessidade. É o dom da misericórdia. Lá, quando tem a mulher virtuosa, no capítulo 31 de Provérbios, fala que a sua casa está cheia de cobertor, lembra? A casa dela está cheia de cobertor enrolado, para que ninguém passe frio. É o dom de misericórdia na igreja. Ela está pronta, ela está preparada. Ela guarda olha como a pessoa que tem o dom disso. É uma questão de pessoa preparada, o dom. Ela guarda porque ela fala assim: amanhã alguém vai precisar disso aqui. E eu quero servir essa pessoa. É diferente. Ela não guarda por causa da família dela. Ela não faz aquilo por conta que é uma coisa de uma pessoa segura. Não. Ela guarda com uma intenção espiritual. É um dom da parte de Deus, né? E aí tem o carisma pneumática, que é aquilo que a gente mais conhece, que são os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, que se manifestam de maneira espirituais das pessoas que são batizadas no Espírito Santo, cheias do Espírito, né? Que estão em 3 categorias, a gente precisa de terminar já, mas os dons de inspiração, que é a palavra de sabedoria, né? A palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos. Isso é um dom espiritual da parte de Deus, que nos ensina o que está acontecendo, que nos mostra que tipo de espírito está no nosso meio. Esses dias atrás mesmo, a Ana teve uma experiência dessa, discernimento de espírito. Vendo uma situação, ela falou assim: essa pessoa está tremendo aqui, já sei o que é. Deixa eu começar a orar, a repreender. É um discernimento. Isso acontece de maneiras, às vezes, diferentes da vida. Você é usado com o discernimento do espírito por causa de uma necessidade, mas tem pessoas que são habilitadas por Deus para isso. Ela chega e aquilo ali é dela. Deus não está usando ela para. Ela tem aquela habilidade, aquele dom de Deus na vida dela, né? Os dons de poder, que são o dom da fé. Nós temos a fé para a salvação, a fé como virtude do fruto do Espírito, e o dom da fé. O dom da fé, olha que coisa extraordinária. É crer naquilo que é impossível acontecer ou que até já tem acontecido. É crer no mundo espiritual que Deus já determinou, e então é impossível não acontecer no mundo físico. O dom da fé é materializar as coisas. O dom da fé é extraordinário, irmão. O dom da fé, você fala e
aquilo acontece porque você disse. Porque você creu que aquilo no mundo espiritual já existe e você traz aquilo para a terra. O dom da fé é algo extraordinário, né? O dom da fé faz as coisas acontecerem de maneira incrível. Muitas vezes a pessoa com o dom da fé é perseguida. Porque ela fala coisa que não existe. E Deus faz existir. Porque ela falou. Deus traz a existência pela fé. Entenda que o dom da fé não é uma coisa dela. É manifestado nela de uma coisa que ela tem em Deus. Então não é uma coisa a respeito. A fé não é em si mesmo. Ah, eu falei, eu sou o cara, vai acontecer. Não, não. A fé é em Deus. Que Deus vai fazer aquilo ali. E aquilo ali já está no mundo espiritual e vai se materializar aqui, né? O dom da fé é dizer o seguinte: olha, isso aqui vai acontecer tal dia, tal hora, porque eu sei que Deus vai fazer assim. Não é nem que Deus disse, eu sei que Deus vai fazer assim, né? E aí você tem os dons de curar. E aí são dons de curar, porque a operação da cura são muitas, né? Tem dia que Jesus falou assim, o cego chegou para Jesus e falou assim: o que você quer? Eu quero ver. Vê. Aí teve dia que o cego chegou, Deus cuspiu no chão, Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos dele e falou: agora vai lá que você vai ver. Dons são diferentes operações dos dons de cura, né? Operação de maravilhas. Aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 13, por exemplo, o apóstolo Paulo usa esse dom para determinar a cegueira temporária de Elimas. Eu já vi gente curar, né? Mas mandar ficar cego? Você vai ficar cego por 3 dias. Foi uma maravilha que ele fez para que o homem cresça. Agora é isso que está, né? Tem propósito. Quem opera maravilha, opera para que o propósito de Deus seja cumprido. Só para pincelar com você, nós estamos terminando já. O pastor Gunnar Wingren, alguns dizem, o Daniel Berg na verdade, alguns dizem que já viram o pastor Daniel Berg durante as mensagens levitar no meio do culto. Mas que propósito tem o pastor levitar? Operação de maravilha, para que a igreja cresça no poder real da palavra de Deus. Operação de maravilha. Vou te dar um outro exemplo, tá? Isso aconteceu na nossa igreja em Novo México, uma igreja ligada à nossa convenção que tem no Novo México. Algumas vezes durante a década de 90, durante algumas semanas, a polícia, os bombeiros da cidade foi chamado pelos vizinhos, porque eles viram fogo em cima do telhado e não estava pegando fogo. É que estava tendo culto, os crentes estavam lá cheios do poder do Espírito Santo. Isso aconteceu na Azusa também, né? Lá na nossa igreja no Novo México. Operação de maravilha. Para quê? Sinal para o mundo, para crer. Ai, pastor, eu acho isso tudo muito factoide, muito... Não, é para quem crê. Estes sinais seguirão os que crerem, não é para quem não crê. É para crer. E crer que Deus está fazendo isso por um propósito. Não é por pirotecnia. Não é para animar o auditório. Tem um propósito de Deus. A salvação das pessoas, né? A salvação, para que as pessoas cresçam. Jesus falou isso, que os sinais eram para que as pessoas crescem. Ah, mas a pessoa vem para o sinal, ela só vai crer por causa de milagre. Irmão, se ela tiver raiz, ela vai ser plantada e ela vai crescer. Se ela não tiver raiz, irmão, nem milagre, nem palavra. Não vai crer de jeito nenhum, né? E aí você tem os dons de locução, que é a profecia, a variedade de línguas, né? E a interpretação das línguas. Então, a nossa ideia foi explorar a origem e a natureza dos propósitos dos dons espirituais, habilidades e talentos, e a virtude destacando a importância para a edificação da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender que o dom, e essa aqui é a parte mais importante, se você não lembrar de muita coisa e precisar depois voltar ao vídeo, ou então pegar o nosso boletim ali atrás, né, que vai estar disponível para você também domingo, quando você vier para o culto. Se você não pegar muita coisa, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o dom é para você. Falar em língua estranha é para você. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é para você, não é para mim só. É para você. E não é uma coisa que é intransponível para você, na sua condição, qualquer uma que ela seja. O dom do Espírito é para você, é para você. É para sua casa, para sua família, para os seus filhos, né? Eu estou muito feliz na minha casa que eu, minha esposa e meus 2 filhos mais velhos são batizados no Espírito Santo. Isso é para nós, é para nossa família.
É para vós, é para os vossos filhos, para todos aqueles que o Senhor chamar. Então, busque a Deus, busque os dons do Espírito e desfrute eles. Vem aqui no domingo agora, no próximo domingo, quando você vier para frente orar, seja por qualquer motivo, peça para Deus: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo, me dá dons do Espírito, me faz transbordar no teu Espírito, para que você seja cheio de Deus e que você alcance do Senhor poder para essa vida. Você precisa de poder. Você precisa de poder. E Deus tem poder para você e para a sua família. Eu estou sentindo que esse domingo vai ser um dia muito especial, né? Em nome de Jesus. Vamos terminar? Vamos orar aí para terminar?